Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Ele estava sem o microfone. E Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza, muita paz. Ele ia dar as saudações e ninguém ouvia nada. Mas vamos nós aqui, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo. O item que estamos aí estudando no momento é a comunicação com o mundo invisível. Esse é o tópico. E agora vamos iniciar a leitura do item 42, na voz de Maria de Fátima Miranda. Sim, olha a cara dele, Eduardo Araújo. Todo enrolado ali com ele. Não é mediúnica, né? Olha só. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres e só se comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando as suas ocupações lhes permitem. Não estão às ordens e à mercê dos caprichos de quem quer que seja. A ninguém é dado fazê-los manifestar-se quando não o queiram, nem dizer o que desejem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento, ou que há de responder em tal ou tal pergunta que se lhe dirigir. Asseverar o contrário é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. Aí eu estava lembrando, né, que muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, sim, a gente está esperando falar com um espírito, né? A gente solicita a presença desse espírito, se for possível, e ele não se apresenta. E aí o outro que vem diz, olha, eu estou aqui porque o fulano não pôde estar presente. E aí depois nós vamos descobrir onde é que o fulano estava, porque houve uma situação grave que esse outro espírito que nós esperávamos estar conversando estava lá dando socorro naquela situação. Porque os espíritos, as pessoas às vezes têm uma falsa ideia que os espíritos estão a nosso dispor, como se eles não fizessem nada, né? O trabalho no plano espiritual é um trabalho intenso, muito intenso. Por isso que nós temos que ter todo o respeito e gratidão a esses amigos quando se dispõem a falar conosco, porque eu confesso que eu me sinto constrangido às vezes de estar tratando com os espíritos, que eu sei que são espíritos muito ocupados, que lidam com problemas muito mais sérios do que os nossos, mas mesmo assim eles vêm dar uma palavra, dar uma orientação. Então a gente precisa ter no mínimo gratidão a esses companheiros e respeito de entender que eles não estão à nossa disposição. E é por isso que nós temos um hábito de realizarmos reuniões onde nós participamos, né, ou temos a presença de espíritos encarnados manifestando-se em horários pré-determinados e obedecendo horários de começo e de término, porque eles têm esse compromisso também e ajeitam a sua agenda, que é muito mais cheia do que a nossa, de modo a estarem conosco. Então é muito importante. E um outro aspecto que esse item 42 aqui nos chama a atenção é que, na realidade, os espíritos não estão às nossas ordens, nem à mercê dos nossos caprichos. Sim. Então, nós vemos muito essa questão de nós, muitos de nós ainda, eu digo nós de um modo geral, né?
nós buscarmos, eu queria uma comunicação do fulano, do meu pai, da minha mãe, do meu filho e etc. Nós não sabemos qual é a situação dele, não sabemos se aquilo é pertinente, se é eficaz, se deve acontecer, se nós estamos preparados, se eles estão preparados. Então existe uma série de requisitos que são aqui envolvidos nessa situação e que nós não consideramos. Nós queremos que... eu queria ouvir o fulano de tal. Cadê o fulano de tal? Fulano de tal, de repente, não está nem em condições de se apresentar, porque está numa situação ainda de sofrimento muito atroz, certo? Não está consciente ainda da sua situação. Como é que ele vai dar comunicação? Certo? Ou então, nós queremos e ele está em condições de dar comunicação, mas nós não estamos em condições de receber. Já vimos muito isso. Então é muito importante que nós entendamos que toda comunicação entre os dois planos da vida, essa interação entre os dois planos da vida, elas estão sujeitas a uma série de requisitos, certo? Entre os que recebem, o médium e os que transmitem essas comunicações. Então, e além do mais, há que ser algo que seja benéfico para aqueles que estão envolvidos e que esteja em condições de serem abordadas e tratadas por aquele que se manifesta, que também já vimos aqui mais um pouco atrás, que nem todos sabem tudo. Para continuar a leitura? Sim. Vamos lá. Os espíritos... Antes de você continuar, tem um aspecto aqui que é muito importante, que é como Kardec fecha esse item 42. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. Sério? Garante que não pode. Pois é. Então o charlatanismo, ele garante determinadas comunicações, informações que não estão ao alcance dele. Mas para que não se sinta desprestigiado ou deixe de atender àquele que vai, a troco de alguma recompensa, buscar essa informação, ele promove aquela informação. E aí isso nós chamamos de charlatanismo. Aí lembrou o filme Ghost, aquela médium, né? Aquela médium, que depois a mediunidade realmente, e aí o filme vai mostrar, porque ela atendia determinadas pessoas e ela era charlatã, porque ela recebia dinheiro e fazia todo um mise-en-scène lá que não era nada daquilo, e depois ela viu o que era ser médium. Ainda tem um outro problema. Eu conto sempre esse episódio que me foi narrado por um médium amigo meu, continua meu amigo, já está na parte espiritual, mas continua, que tinha uma evidência extraordinária. E ele morava em Copacabana e gostava de caminhar na praia, no calçadão. E em Copacabana é muito comum você encontrar, ainda hoje, aquelas banquetazinhas, uma mesinha com algumas imagens, flores, etc. E um médium vestido a caráter se assentado ali para fazer consultas, certo? E alguém, muitas vezes com uma necessidade maior, sentava-se ali para receber alguma informação. E esse companheiro médium, ele dizia que ele olhava e em volta ele via uma quantidade enorme de espíritos se dobrando de rir, certo? Com as apreensões desse que estava fazendo a consulta a respeito das informações que recebia. Então é aquela história, é um charlatanismo, né? Porque são consultas que seriam para atender alguma necessidade e que na realidade são apenas para oferir alguma recompensa financeira
mas que os espíritos brincalhões, charlatães, etc., eles comparecem e se divertem. Bastante. Se divertem com isso. Vamos lá. O item 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão a reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que dele se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas, em que se lhes manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir, e ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para desfastio dos curiosos. Vivos, eles não fariam, mortos, também não fazem. Então, não estão à disposição das intenções dos outros, né? Não é isso, Luiz Guigino? Ele está aí olhando para Miranda e concordando com ela, mas ele está em greve de fala, ou ele está emocionado com a leitura da Miranda? Porque essa chamada que Kardec faz aqui, ele quebra um pouquinho o radicalismo, certo? Porque ele diz que espíritos superiores também podem ir a essas assembleias, certo? De levianas, vamos dizer assim. Algumas vezes. Algumas vezes, por alguma razão, com algum propósito que será benéfico para aqueles que lá estão. Mas não é o normal. Sim. Não é o normal. Não é por sintonia, não é por necessidade. Sintonia, é por necessidade e por oportunidade que é dada àqueles que lá estão. Certo? Então, isso é muito importante, que nós não sejamos nunca radicais nas nossas posições, porque a espiritualidade não é radical. Ai de nós se eles fossem radicais. Ai de nós, não é? Então é muito importante que nós sempre tenhamos essa flexibilidade, esse entendimento que está presente nessa comunicação, nesse entendimento, na manifestação do mundo espiritual para nós que aqui estamos nesse mundo físico. Existe sempre uma intenção ou a oportunidade de promover alguma coisa de útil para aqueles que ali estão, mesmo numa reunião frívola, onde espíritos superiores podem, certo, comparecer eventualmente para nos auxiliar. Porque se não fosse assim, nós estaríamos acomodados, cristalizados em algum canto da evolução. Porque é que nós estamos tratando das reuniões mediúnicas. Mas quantos benfeitores se aproximam de espíritos em níveis de leviandade para, através de alguém com mais facilidade de ser instrumento, dar um alerta ou então, de alguma forma, deixar um conceito novo, alguma coisa que possa ser aproveitado por algum deles, não é? Isso no cotidiano mesmo, na jornada evolutiva. Numa reunião séria, então, mediúnica, aliás, que a participação deles vai acontecer visando sempre o objetivo nobre. Se o outro não aproveitar, aí problema dele. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância. Os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, que têm por fim não a curiosidade, porém a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Aí aqui nós vamos observar, quando ele fala dos espíritos sérios, não é? Aí nós vamos entender a importância
de Kardec ter elaborado aquela escala espírita que foi organizada por ele, com o objetivo de arrumar as prateleiras das nossas ideias quanto à hierarquia entre os espíritos. Mesmo em reuniões, como a Luísa colocou, que as pessoas que estão ali são pessoas que não têm o critério da responsabilidade, um espírito mais ajustado que eles, não quer dizer que é um espírito superior, tipo, olha, não é um João Evangelista que vai vir ali, entendeu? Mas nessa hierarquia de valores morais, vem um espírito mais elevado em relação àqueles que ali se encontram, para de alguma forma deixar um ensinamento. Ainda lembrando que nessa jornada espiritual, evolutiva, os espíritos também estão aprendendo. Então, nós observamos, por exemplo, nas obras do André Luiz, tem o instrutor e tem aqueles que compõem, né, a equipe de trabalho junto. E em algum momento alguém fez uma referência de que cada obra do André Luiz, através do Chico, com exceção do Nosso Lar, que é ele mesmo narrando sua história, cada uma daquelas obras é o resumo de um curso que eles vieram fazer aqui, né, na crosta. Então, nós vamos observar o seguinte, que eles estão aprendendo. Então, para os espíritos mais elevados, que é aqueles que se reúnem ali mediunicamente, vir dar uma comunicação, dar uma orientação, é um exercício de aprendizado também, né? Eu fico imaginando, como eu falei, não é o espírito superior, que já está quase espírito puro, que vai chegar até ali, mas é alguém que está se colocando como instrumento de socorro, de orientação, e que também está consolidando o aprendizado. Eu fico sempre lembrando do Gúbio, no livro Libertação, quando ele, junto com o André Luiz e o outro companheiro, que agora não fugiu o nome, eles precisam se paramentar perispiritualmente para acessar aquela região, a densa, o perispírito. Quer dizer, isso é um exercício, um aprendizado também para quem está ali trazendo alguma coisa. Os bons espíritos, mesmo através de médiuns não sérios, de reuniões também que se conduzem de maneira inadequada, eles podem eventualmente se apresentar. Isso está bem caracterizado no livro 3 da Libertação, que tinha um médium Davi, que ele era intermediário, né, do espírito Dr. Hermann Gress. Na verdade, seria aí o Zé Arigó, né, que é o que se fala. Só que o médium, ele se perdeu no meio da tarefa. Se deixou seduzir pela questão do dinheiro, da promiscuidade sexual, e aí o espírito, o Dr. Hermann Gress, ele se afasta do médium. O Arigó, não. Alguém já falou alguma coisa. Seria o Edson Queiroz. É o Dr. Seria Fritz. o Fritz. E o médio teria uma relação com aquele médio lá do Nordeste. Isso. É isso aí. É o Dr. Fritz, né? Enfim, aí no livro eles tratam como Dr. Hermann Gress. E aí o espírito se afasta desse médium, porque as cirurgias que antes eram realizadas de maneira séria e desinteressada passam, né, por esse período de envolvimento de questões materiais, financeiras e também a promiscuidade sexual do médium. Só que uma menina ia ser atendida. Eu acho que era uma criança, e o próprio médium, ele já tinha percebido o afastamento do espírito que fazia as cirurgias e que outro o havia substituído. E vários problemas começaram a acontecer. Mas naquele dia do atendimento daquela criança, o Dr. Hermann se fez presente novamente, a ponto da própria esposa do médium perceber que era ele, porque era um caso necessário a intervenção da espiritualidade maior. Então, assim, pode sim, em reuniões frívolas e levianas, que espíritos bons se manifestem para tentar dar um alerta, para um socorro que se faça necessário, porém, eles não se mantêm nessas reuniões por motivos óbvios, né? Espíritos sérios e espíritos que estão buscando o bem não vão ficar num lugar onde os médiuns, onde os espíritos que ali estão, são frívolos, se completam com outras coisas, né? Eles se afastam. Agora, somente lobos caem em armadilha para lobos, né? Se uma pessoa de bem for ali, ela vai receber o socorro de uma outra forma, né? Ninguém está desamparado, porque às vezes uma pessoa como aquela menina foi se parar naquela reunião e o Dr. Hermann se fez presente. Então só vai passar por determinadas situações quem precisar passar.
E às vezes a intervenção, ela fica assim mais direta. Imagina uma pessoa que tem um determinado crédito ou mérito perante a espiritualidade superior e vai a um local onde a reunião é composta por pessoas frívolas, mas dado a urgência e necessidade, não é? Os espíritos bons podem se valer da energia, não especificamente do médium, porque às vezes a pessoa pensa que não recebeu nada, mas sai de lá sentindo-se bem, não teve nenhum contato, não teve nenhuma revelação, mas a presença dela naquele ambiente, espíritos bons se manifestam, usam o que pode ser usado daqueles médios para ajustar, socorrer, e a criatura sai dali e as coisas se resolvem, e não foi especificamente pelo médio X ou Y, mas pela energia que ali se encontrava, direcionada pelos bons espíritos. Em outras palavras, a gente pode ter até uma conclusão de que a espiritualidade está sempre buscando fazer o melhor para cada um de nós dentro das necessidades e daquilo que nós fizemos por onde merecer. Tá? Então, isso que nós estamos dizendo, muitas vezes, e esse exemplo que foi citado, não era para que aquele espírito estivesse ali fazendo aquele atendimento, mas a necessidade daquele que ali, da pessoa que ali estava, exigia algo que ele podia fazer e ele fez, certo? Então é muito interessante. A gente pega, inclusive, eu sou um fã incondicional das obras de André Luiz, né? Porque eu vejo nas obras de André Luiz uma chamada para que nós que aqui estamos não cheguemos do lado de lá do jeito como é narrada a situação daqueles que lá estão. Então nós vemos, tem no livro Entre a Terra e o Céu, certo? Uma prece refratária. O que é prece refratária? É uma menina que faz uma prece para sua mãe desencarnada, que estava numa situação terrível, então não podia receber a ajuda que ela estava pedindo para ela, mas a espiritualidade monta um caminho, certo? Em que por outros meios vai chegar a ela e vai fazer com que aquilo que estava sendo pedido pelo merecimento de quem pedia fosse atendido. Então a espiritualidade tem caminhos, certo? A gente costuma dizer que Deus tem atalhos onde o homem não deslumbra nem caminhos, tá certo? Então, na realidade, as coisas ocorrem do jeito que devem ocorrer. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que contribuir para que se torne possível que aquilo venha a acontecer, mas se nós não fizermos o que nos toca fazer, não vai acontecer coisa nenhuma. E dito isso, esse se não fizermos faz a diferença para o ouvinte, porque você pode estar indo numa direção de comportamento e atitude que não é o ideal, mas hoje mesmo você pode mudar a rota. Lembra aquele suicida que queria falar para a mãe alguma coisa sobre o momento dele, mas ele não tinha condições, porque ele era suicida, mas a mãe cedeu o lugar para uma outra mãe na fila com o Chico, e ali, quando ela vai para o hotel, a Maísa tem falado isso, né, na palestra, no YouTube. Aí recebe, o Chico está chamando, mas eu não, era o filho dela. Mãe, eu não tinha permissão, mas você cedeu o lugar para uma outra pessoa. Então as nossas atitudes, elas podem mudar a rota daquilo que a gente está vivendo. É isso aí. E com esta mensagem terminamos mais um programa, desejando aos nossos ouvintes muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer muita paz. Um abraço. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, mês de abril de 2024, né? Vamos chegando aqui, eu, Renato Souza, e ainda na presença do meu outro parceiro, Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Chiquinho. Muito boa noite a todos, e fazendo uma colação aí com o Renatão, até a oportunidade que o Bill Fabiano retornará e assumirá novamente o seu posto. Exatamente, Bill tá lá, né? Tentando organizar seus horários com trabalho, enfim, né? Com tudo isso, mas logo vai estar de volta, tá bom? Por enquanto, aqui no mês de abril, nós vamos seguindo, eu e Chiquinho ainda, né? Conduzindo esse programa, tá? Chiquinho, estamos no mês de outubro, né? De 1859, falando lá sobre as perguntas dirigidas, né, a alguns espíritos, e estamos falando com a senhora... Estamos falando, não? Quem falou foi o Kardec, né? Isso aí, ele dialogava com ela. Isso, melhor dizendo, né? Melhor dizendo. A senhora E. de Girardin, médium, não é isso? Isso aí. Então, e aí, dando continuidade, né? Estávamos quase acabando ali com as perguntas e as respostas. Ele vem dizendo assim, ó... Todo o mundo conhecia Chasseriot, violento, e ele também em sua flor da idade. Ele fez de lembrança um retrato soberbo da bela defunta. Foi gravado e estão por toda parte hoje. Ele levou o retrato ao doutor em questão e lhe perguntou se estava contente com o retrato. Este fez algumas ligeiras observações. O pintor ia se render quando a ideia veio a ambos de se dirigirem ao próprio modelo. Eles colocaram as mãos sobre a prancheta. A senhora de Girardin logo se revelou. Compreende-se qual foi a sua emoção. Interrogada sobre o retrato, ela disse que não era perfeito, que não era necessário. Entretanto, o corrigir para que não se corresse o risco de o estragar, a semelhança sendo muito delicada e muito difícil de se tomar, quando não se tem outro guia senão a memória. Fizeram outras perguntas, às quais uma delas se recusou a responder, as outras respondeu. Pede-se, informação do lugar onde ele estava. Eu não o quero dizer, replicou. E apesar de todas as rogativas, nada se pôde obter sobre esse ponto. Sois feliz? E ela responde, não. Por quê? Porque não posso mais ser útil àqueles a quem amo. Então, olha só, né? Ela está falando, né, da questão daquilo que você pode fazer enquanto encarnado e enquanto desencarnado também não pode, enfim, tem uma série de restrições aí. E aí continua dizendo, ela permaneceu muda obstinadamente, enquanto se lhe falou da outra vida e não deu nenhuma informação. Não disse mesmo se isso lhe estava proibido, ou se ela agira de sua plena vontade. Depois de uma longa conversa, ela se foi. Foi feita a ata dessa sessão. As duas testemunhas se foram dali, tão impressionadas que não mais recomeçaram depois. O doutor poderia agora chamar aquele que o assistia nesse dia e ter esses dois grandes espíritos na sua prancheta. Como tudo passa neste mundo. E que ensinamento nesses fatos estranhos se os tomarmos do ponto de vista filosófico e religioso. E aí, algum comentário, Chiquinho? Sim, a perspectiva, né, desse espírito, enquanto ele falava aqui, né, apesar de todos os pedidos, nada puderam obter a respeito. E pergunta a ela, sois feliz? E ela responde não.
A justificativa estaria, então, dela não ser feliz, dela não poder contribuir para a vida daqueles a quem ela ama. Ou seja, ela desencarnada e aqueles que ela ama continuam encarnados. Você vê, então, a percepção do espírito da sua realidade e, além disso, de querer contribuir ainda mais com a felicidade daqueles que estão ainda na vida material, encarnados. Mas você vê que ela tinha uma retração, ou seja, ela não se sentia feliz por não conseguir apoiá-los, assisti-los, o que é muito comum, né? O espírito que é consciente da sua condição espiritual não poder retornar ao aconchego do céu lá e auxiliá-los, aqueles a passarem por suas provas. Exatamente. E essa oportunidade que tem de você se encontrar, ver que você, né, da sua realidade como espírito, como um ser em evolução, é super importante. Aí ela pôde verificar todas as situações que estavam ao alcance e aquilo que não estava ao alcance dela, para que ela pudesse fazer, e fala muito daqueles que ficaram, né, que é super importante. E interessante, nesse comentário, né, me fez a lembrança do livro, ou melhor, do filme Nosso Lar, quando André Luiz pergunta à mãe dele: mas mãe, você não me visitava, ou não visitava meus familiares? Ele continua a visitá-los, né, mas... E aí, o que acontecia? Então, nem sempre era possível fazer algo em favor deles, até porque depende do nosso livre-arbítrio, né? Receber as inspirações, ou melhor, recebemos, mas colocar em prática depende muito de nós. Querermos ouvir as intuições que nos chegam, as impressões que são registradas pelo nosso sentimento ou pelo nosso pensamento. Exatamente. Vamos passar para um outro tópico agora, né, Chiquinho? Vamos sim. Então, né? E esse título aqui das questões que nós estamos revendo, né, de outubro de 1859, lá na Revista Espírita tem um título, né? Os Milagres, né? E aí, pelo menos é o que está escrito aqui, nessa edição aqui do livro. No tá? seu Os Milagres? Tá aqui, né? Na minha... não, aqui em cima, lá, olha, lá no cabeçalho, né? Lá no cabeçalho, vamos ver aqui. Lá no cabeçalho, ali, ó, Os Milagres, não é isso? No meu não tem. Mas no meu tem, enfim, cada edição, né, de um jeito. Mas agora nós vamos falar das mesas voadoras. Isso que eu queria saber, se você estava escrito volantes ou voadoras. Não, então, mesas voadoras. Vamos falando, né, e a gente vai agregando também outras palavras, porque volantes, né, dá a ideia de que tem direcionamento, né? E voadoras, daí o negócio fica meio louco, fica né? Solto, porque, né? Porque a gente não tem razão do que está se passando, né? Voadora, ela voa para onde, meu pai? Então... com certeza. Então vamos lá, ele continua dizendo assim, olha: sob este título encontramos o artigo seguinte em O Illustration de 1853. Renatão, aí é francês, Renatão. É Illustration. Mas está escrito em inglês. Eu não sei, eu fiquei na dúvida também. A grafia está em inglês, Illustration. Illustration. A grafia, sim. Né? Está em inglês, por isso que eu li assim. Mas, vamos lá, né? De 1853, precedido de gracejos forçados dos quais pedimos perdão aos nossos leitores. Mas se trata das mesas girantes, eis as mesas voadoras. E o fenômeno não se produziu hoje, ele existe há muitos anos. Onde? Perguntais. Minha fé está um pouco longe, na Sibéria. Um jornal russo com um nome aqui muito complicado. Peraí que eu acho que é o seu nome. Desculpa. Shivernava Pustila. Nossa, e o outro? O outro qual? Tem um outro nome aí, Aonde, Renato? Tem, olha, você falou o nome, né? Então. Do jornal, e tem aí, e tem um nome, do Nord. Não, então, que significa a abelha do norte. A abelha do norte. Você falou o outro, eu fiquei até assustado, eu falei, nossa, esse eu não vi. Sem dúvida, olha só que legal, né? A abelha do norte, né? Em seu número do dia 27 de abril último, tá? Contém sobre esse assunto um artigo do senhor... Vamos lá, esse nomezinho é um pouquinho difícil, esse né? Esse nome é difícil. Shirpanov. Tá, que viajou no
país dos Camuks. É isso aí mesmo. Eis um extrato dele. Opa! Chiquinho mandou bem agora, viu? O Google ajudou nas traduções. Com certeza. Olha, ele continua. É necessário saber que os lamas, sacerdotes da religião budista, a qual aderiram todos os mongóis e os burets russos, semelhantes nisso aos sacerdotes do Antigo Egito, não comunicam os segredos que inventaram, mas deles se servem ao contrário, para aumentar a influência que exercem sobre um povo naturalmente supersticioso. É assim que eles pretendem reencontrar os objetos roubados e, para esse fim, se servem da mesa voadora. As coisas se passam da seguinte maneira. E aí agora ele vem, né, trazendo... E vai descrever, né? Vai descrever. Como é que é feito. Sim, né? Então vamos lá. A vítima do roubo se dirige ao lama, lhe pedindo para revelar o lugar onde os objetos estão escondidos. O sacerdote de Buda pede 2 ou 3 dias para se preparar para essa grave cerimônia. Expirado o tempo, ele se assenta na terra, coloca diante de si uma pequena mesa quadrada, põe a mão em cima e se põe a ler um livro de mágicos, o que dura uma meia hora. Quando resmungou muito, se levanta, tendo a mão sempre na mesma posição de antes. A mesa se ergue da terra. O lama se dirige com toda a sua grandeza. Ele leva a mão acima da cabeça e a mesa sobe à mesma altura. O lama dá um passo adiante. O móvel segue no ar o seu exemplo. O lama recua. O móvel faz o mesmo. Breve, a mesa toma diversas direções e acaba caindo por terra. Na direção principal que a mesa tomou é que se encontra o lugar procurado. Crendo-se nos relatos dos habitantes, se apresentam casos nos quais a mesa deixa escolher justo o lugar em que se esconde o objeto furtado. E aí, Chiquinho? É interessante, né? Quando você imagina... Claro, a gente sabe hoje que existe uma intervenção espiritual e na qual ela vai registrar a localização do objeto perdido. Não é isso? Sim. Nada acontece espontaneamente, né? Não é um automatismo. Não, é realizado um rito. Nesse rito, né, onde é lidas as palavras, né, algum texto ali que representa um significado, a mesa ascende até uma determinada altura e a partir daquele momento ela vai buscando a direção do objeto procurado, né? E o monge, no caso, vai acompanhando, né, até o ponto. Quando ela alcança a localização, ela cai ali, né? E ali devem fazer uma busca, escavando o lugar ou até procurando dentro de salas, não sei como funciona o processo, mas é localizada ali. É naturalmente, ou melhor, visivelmente, um fenômeno físico, não há dúvida. Mas o monge tem que estar por um processo aí de 3 dias, não é isso, Renato? Para poder realizar o rito. Sim, né? Sim, com certeza. E aí por isso é que tem esse título lá no canto esquerdo da página, falando de milagre, mas você lembrou muito bem que existe uma série de fatores inerentes a esses fenômenos, não é? A questão o efeito físico, enfim, várias e várias coisas aí pertinentes aí para que possa acontecer, não é? Então ele continua. Você quer dar continuidade, Chiquinho, no próximo parágrafo? Ou não? Sim, agora é o próximo parágrafo, né? Vamos lá. Na experiência a que assistiu o senhor Cherepanov, a mesa voou até a distância de 15 toesas. Aí eu tenho que... Eu vou procurar aqui. Isso, por favor, Renato. Ele vai nos dizer o que é as toesas. O objeto roubado não foi encontrado imediatamente,
Mas na direção indicada pelo móvel residia um camponês russo que percebeu o sinal e no mesmo dia atentou contra a vida. Algo estranho aí, né? Sim. Sua morte súbita levantou suspeitas. Fizeram pesquisas em seu domicílio e ali encontraram o que procurava. O viajante presenciou 3 outras experiências, todas, no entanto, fracassaram. A mesa não quis mover-se. Os lamas, porém, não ficaram embaraçados para explicar tal imobilidade. Se o móvel não se movia, é que os objetos não podiam ser encontrados. Perfeito. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Até porque, né, pela condição física, imagina o tanto de tempo que eles iam ter que ficar com a mesa suspensa no ar e procurando tal objeto. Não é? Uhum. Mesmo que ele fosse um bom doador de ectoplasma para o fenômeno físico acontecer, e haveria um grande desgaste e talvez tivesse ser interrompida, né, a busca. Toesas, Chiquinho. Antiga medida de 6 pés, equivalente a 1,949 metros. Metros, né? É isso aí. Então. Né, 60 metros aproximadamente. Né? Mais ou menos, Uhum. Não, ele colocou 15 toesas, né? 15 toesas, Então, aí tem que multiplicar um pouco mais. 6 pés, equivalente... Né? Antiga medida de 6 pés, equivalente a 1,949, tá? Esse aqui significa toesas. Uns 140 e poucos metros, por aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, o senhor Cherepanov testemunhou esse fenômeno em 1831, na aldeia de, deixa eu ver como se pronuncia, Jelani. Eu não acredito, ele comenta, né? Eu não acreditava no que viam os meus olhos. Estavam convencidos de que havia alguma escamoteação e que o meu lama se servia de uma corda habilmente dissimulada ou de um fio de ferro para erguer a mesa no ar. Todavia, olhando de perto, não percebi nenhum sinal de cordão ou fio de ferro. A mesa era uma prancha fina de pinheiro, não pesando mais que 1,5 libras. Hoje estou persuadido de que o fenômeno é produzido pelas mesmas causas da dança das mesas, ou seja, as mesas volantes. Uhum. Deixa eu só comentar aqui o que é bem importante, né? A gente falou a respeito do fenômeno físico e o desgaste do próprio médium em realizar o processo. Sim. Né? Sim. Aí ele coloca aqui uma nota bem clara, né? Uhum. Não pesando mais que 1,5 libras. Eu acho que não deve ser menos de 1 quilo, né? Pelo que eu entendi. Sim. Então, não adiantaria ser um objeto maciço, né? E ele ia ter se desgastar tanto, né? Eles facilitaram, vamos dizer assim, um fenômeno para acontecer. Certo. Quer comentar alguma coisa? Não, isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Assim, os chefes da seita dos espíritos que acreditavam ter inventado a... Como é que tá no seu, Renato? Table moving. Exatamente, no inglês mesmo. O movimento das mesas, né? Em inglês, a gente dá um jeitinho. Nada mais fizeram do que espalhar uma invenção, há muito conhecida entre outros povos. Agora, Renato, tem uma expressão, e essa expressão é interessante. Uhum. Aí a expressão diz, nili sub sole nove. Que dizia Salomão. A tradução, né, senão a gente não vai entender nada, é eu nada sei sob o sol. Ou melhor, eu nada sei do que está abaixo do sol. Tá. Quem sabe, ao tempo do próprio Salomão, não era conhecida a maneira de fazer girar as mesas. Que estou dizendo? Esse processo era conhecido muito antes do digno filho de Davi. Lede, aí vem... North China Herald, citado pela Gazette da Habsburg. Né? Ó, Renatão aí brabo aí, né? Nas pronúncias. De 11 de maio. E vereis que os habitantes do Celeste Império se divertiam com esse jogo desde tempos imemoriais. Dissemos, né? Ele vai continuar aqui. Vamos terminar, né? Falta pouco, né? Olha só, dissemos
100 vezes que o Espiritismo, estando na natureza, é uma das forças da natureza. Os fenômenos que dele decorrem deverão se produzir em todos os tempos e entre todos os povos, interpretados, comentados e vestidos segundo os costumes e o grau de instrução. Jamais pretendemos que isso fosse uma invenção moderna. Quanto mais avançarmos, mais descobriremos os traços que ele deixou por toda parte e em todas as idades. Os modernos não têm outro mérito do que o ter despojado do misticismo, do exagero e das ideias supersticiosas dos tempos da ignorância. Aí aqui o Kardec faz aquele arremate a respeito daquilo que a gente chama de milagre. Não tem nada de milagre, não é? Pois é, uma vez que a gente estuda, começa a compreender a fenomenologia, Exato. vai desmistificando a ideia do que é miraculoso, impressionante, né? Sim. Maravilhoso. Então, é notável que a maioria daqueles que falam dele, tão levianamente, jamais se deram ao trabalho de o estudar. Julgam sobre uma primeira impressão, na maioria do tempo, sobre o ouvir dizer, sem conhecimentos das causas, e ficam surpresos quando se lhe mostra, no fundo disso, um dos princípios que tocam aos mais sérios interesses da humanidade. É que não se crê que se atue aqui somente no interesse do outro mundo, que não se detenha na superfície. Vê sem dificuldade que ele toca as questões vitais do mundo atual. Que teria pensado outrora de uma rã dançante em um prato? Ao contato de uma colher de prata, sairia o meio de se comunicar de um lado do mundo ao outro, de dirigir o raio, de produzir uma luz rival do sol. Paciência, senhores galhofeiros, e de uma mesa que dança poderá bem sair um gigante que colocará os galhofeiros em seu lugar, no passo em que andam as coisas, isto não começa mal. Assinado Allan Kardec. Allan Kardec. Olha, e aí aquela questão que a gente ouve falar sempre, né? As pessoas dizem assim, mas isso aí é coisa do outro mundo. Qual o mundo, né? Qual o mundo, né? Qual o mundo? É porque o outro mundo existe. Né? A gente fala de brincadeira, ouve falar, isso aí é coisa do outro mundo, mas o outro mundo existe sim. E do sobrenatural, né, Renato? Ou seja, está além do que é natural, pelo contrário, né? Sim. E a gente vai ver também, dentro por exemplo, da sociedade grega, romana, você tinha os oráculos, que eram, na verdade, o quê? Espíritos que se manifestavam através das chamadas pitonisas, e de lá nós íamos obtendo o questionamento, a resposta do questionamento. Sim, perfeito. É isso aí, estamos quase acabando, Chiquinho, aí, primeiro programa de abril, né? Quase acabando. Isso. Mas antes, vamos dar aquele toque especial aí, né? Para as pessoas fazerem parte do Clube da Fraternidade. Telefone e o WhatsApp é o 21 3386 1422. Então você pode acessar lá também a aba, né? Lá no site Rádio Rio de Janeiro.digital, lá no aplicativo também Rádio Rio de Janeiro Oficial. Tem todos os caminhos lá para você fazer parte desse clube, ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar levando essa mensagem, continuar levando aí os esclarecimentos, né? Os ensinamentos doutrinários aí, cristãos espíritas, né? A todos que necessitam de amparo, de auxílio, não é isso, Chiquinho? Assim como toda instituição, precisamos, né, contribuir de alguma forma para que ela continue repercutindo o amparo que ela tem fornecido. E a rádio já tem uma idade bem... Quantos anos, Renato? 52? Né? Isso aí, 52 anos. Pois é, então que ela continue por mais tempo divulgando a doutrina espírita e também o auxílio que ela direciona a todos aqueles que estão aflitos e buscam também o seu entendimento espiritual. Sem dúvida, 52 anos não são 52 dias, nem, né? 52 minutos. Olha, é uma vida, é uma história, né? Toda uma presença marcante aí, com certeza, tá? E é isso, né? Jesus nos conduza sempre, o programa está chegando ao final.
Semana que vem a gente vai estar de volta aqui, já entrando no mês de novembro de 1859. O ano de 1859 está acabando, Chiquinho, aqui, ó. Estamos chegando ao número 11, né? Estamos chegando ao final. Semana que vem a gente vai estar de volta, não é? Com o programa Luz na Penumbra. Obrigado, Chiquinho. Muita paz a todos. Uma ótima noite a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injúrias, misericórdia para as injúrias, misericórdia para as injúrias.